Oi, viajante da vida! Você acha que sabe fazer a caridade como Jesus ensinou? Você acha que sabe amar como Jesus ensinou? Pois bem, na nossa próxima viagem, nós vamos aprender um pouco mais na doutrina espírita sobre o que é fazer caridade, sobre o que é amar. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha ou o seu dislike se você não gostar do nosso trabalho, mas sobretudo comente, deixe uma notinha para nós, porque assim você nos ajuda a ter ideias para novas tarefas. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. Possamos aproveitar esses instantes, esses momentos de aconchego. Vir a uma casa espírita é sempre a oportunidade que nós temos de encontrar uma mensagem que seja confortadora, de encontrar algum alento para as nossas aflições mais imediatas, de encontrar também corações amigos, daqueles que nós vamos construindo, porque a amizade é uma construção. E com essa sustentação nós nos tornarmos também responsáveis pelo nosso crescimento, responsáveis pela nossa felicidade e principalmente os agentes, os realizadores daquela cura, daquele bem-estar que nós imaginamos encontrar numa casa espírita. Nós não vamos encontrar esse bem-estar, nós não vamos encontrar essa cura prontos. Eles serão construídos a partir de nós, a partir da nossa mudança de atitude, a partir da nossa renovação, principalmente daquilo que nós percebemos da vida. Porque frequentemente as criaturas imaginam que um vínculo religioso estabelece um canal que Deus deve nos prover, que Deus deve nos assistir, que os benfeitores espirituais devam nos servir, quando na verdade o que se espera na vinculação com uma proposta, com uma filosofia religiosa, como é a doutrina espírita, é que nós aprendamos a nos tornar os construtores de nós mesmos, da nossa própria felicidade. Que encontremos nela a base, as informações, as orientações, as ferramentas, mas a construção precisa ser nossa, para que o mérito também seja nosso. Do contrário, a gente fica sempre esperando que alguém faça por nós. Eu estou mal porque o obsessor me prejudica, eu estou mal porque o meu vizinho botou mal olhado. Gente, isso não faz o menor sentido. Nós às vezes ficamos mal porque nós nos permitimos acolher a vibração negativa em torno de nós. Ou nós mesmos nos causamos mal pela nossa postura, pela nossa atitude. E aí, nesse capítulo 11 da terceira parte de Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar para nós, no conjunto, da lei de justiça, amor e caridade. E dos assuntos que ficaram para nós, a percepção da caridade segundo a doutrina espírita, uma proposição muito inteligente dos Espíritos para nós, a respeito do que fazer em relação à caridade, do que seria isso, e também as questões da relação afetiva, as questões do amor. Porque se o amor não tiver associado a justiça por um lado e a caridade por outro, ele pode se tornar uma coisa muito permissiva. E em vez de ajudar o ser amado a crescer, a progredir, nós o corrompemos, nós o tornamos acomodado, nós o tornamos dependente de nós, nós o fazemos achar que a razão da nossa existência é servi-lo e atendê-lo, como nós costumamos fazer com Deus, e achar que a razão da existência de Deus é atender aos nossos caprichos, atender às nossas necessidades, quando na verdade não é nada disso. O Criador, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, Ele nos cria, lá no comecinho, bem simples e bem ignorantes, para que nós sejamos, nesse processo de evolução, realizadores. E enquanto trabalhamos para a nossa evolução, nós vamos contribuir também para a evolução do meio que nos acolhe. Então, após algumas questões de estudos que Allan Kardec faz nesse capítulo 11 da terceira parte, a gente chega finalmente às questões que foram designadas para nós hoje, que são da 886 até a 892. E são questões interessantes porque se nós olharmos
para este momento em especial que vive o nosso mundo. Se nós olharmos para este momento em particular que vive a nossa sociedade, nós realmente vamos estranhar. Vamos pensar assim, mas peraí, se lá está proposto isso, e a sociedade está agindo de uma forma diferente, ou a sociedade está certa e a doutrina está errada, ou a doutrina está certa e a sociedade está errada. Da mesma maneira com relação a Jesus, com relação aos ensinamentos do cristianismo. Se os ensinamentos do cristianismo propõem uma coisa, e a sociedade age de uma forma diferente, de duas uma. Ou o cristianismo está errado e a sociedade está certa, ou a sociedade está errada e o cristianismo é que está correto, e aí ela precisa se adequar, ela precisa se ajustar, ela precisa evoluir e amadurecer. E com relação à caridade, nós chegamos bem a essa situação de muitas pessoas acharem que caridade é dar coisas. Caridade é chegar para os pobres numa comunidade e distribuir um caminhão de mantimentos. É produzir cestas básicas e entregar na porta do centro espírita, na porta da igreja. Ou então enxovais para gestantes carentes e entregar uma vez por ano, perto do Dia das Mães de preferência, para fazer aquele apego, afetivo. E pronto, nós fizemos a caridade. Pronto, nosso centro fez a caridade. E aí Allan Kardec, lógico, num tempo ainda muito mais difícil que o nosso, num tempo ainda mais complicado de se viver do que o nosso, porque efetivamente, quanto mais necessitado, quanto mais pobre, mais difícil era viver na época de Kardec, mais difícil do que hoje. E a gente tem que tomar cuidado para não haver um retrocesso àquele tempo de total falta de assistência. As pessoas pensavam mesmo, a caridade era feita pelos religiosos, pelas casas de misericórdia, pelas pessoas ditas piedosas. E era simplesmente a de entregar coisas, de atender a pobreza, de mitigar o sofrimento material dos necessitados. E aí na questão 886, diante dessa associação que os Espíritos fizeram entre justiça, amor e caridade, como uma lei única, porque é inteligente nós observarmos isso. Nesta terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda as leis morais, num paralelo, numa associação até muito bonita com o Decálogo, com os 10 mandamentos que aparecem lá na lei de Moisés. E aí, necessariamente, ele vai distribuindo essas leis naturais, lei de adoração, lei que estabelece relação entre as criaturas, então de sociedade, de reprodução, de destruição, lei do trabalho. Tudo isso é estudado em capítulos separados. Só nesse capítulo 11 é que parece que assim, não faltou papel, porque depois ainda teve mais um capítulo da perfeição moral na terceira parte e outros 2 capítulos na quarta parte. Então não foi por falta de espaço que Allan Kardec sintetizou 3 coisas, 3 conceitos, numa lei única, que é a lei de justiça, amor e caridade. É porque esses 3 conceitos precisam estar ajustados mesmo, precisam estar presentes mesmo, para que a justiça sem amor e caridade não vire vingança, para que a caridade sem amor e sem justiça não vire assistencialismo, e como eu já disse antes, para que o amor sem justiça e sem caridade não vire permissividade. E aí exatamente nessa história, nesse sentido, é que vem a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Bom, já que tem dúvidas, já que há controvérsias, como diria o pessoal do meio jurídico, sobre o conceito do que seria fazer a caridade, para que os espíritas não fiquem anestesiados, como nós vimos anestesiados, de tantas outras formas religiosas de pensar, de achar que fazer a caridade é simplesmente dar daquilo que nos sobeja, dar daquilo que nos sobra, mas ao contrário, não é apenas dar coisas materiais, não é apenas atender às necessidades materiais dos indivíduos, mas principalmente aquilo que Kardec chama de caridade moral, a caridade que toca o ser espiritual que nós somos, muito mais do que o corpo que nós temos, embora não se possa descuidar disso, embora não haja possibilidade nenhuma de se pregar a mensagem de Jesus, ou a mensagem da doutrina espírita, a alguém que tem um estômago vazio, porque em cabeça que tem um estômago vazio não vai entrar nada. É necessário primeiro a gente preencher o estômago para depois poder preencher a mente. Alimentar o corpo para garantir que a alma vai estar aberta. Aqui a gente faz mais ou menos o contrário, né, Socorro? Tem a palestra, alimenta o espírito, depois o pessoal vai lá na cantina e aproveita para alimentar o corpo. Mas ainda bem. E aí Kardec pergunta,
qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. Aí as pessoas podiam esperar uma longa lista de coisas a fazer, não é? Até porque, se a gente pensar bem, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é apresentado o lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. E aí a gente pensa assim, bom, mas então a gente tem que fazer a caridade para fugir do inferno. Tem que fazer a caridade para fugir da danação, que é a ideia de oposição que existe à salvação aí, entre aspas, né? Porque as pessoas ainda carregam o conceito de salvação, aquele conceito teológico, de que nós somos criados todos desgraçados, de que houve um pecado original por algum dos nossos ancestrais e por causa disso nós temos uma mancha, uma marca, que precisa ser removida fazendo ou caindo nas graças de Deus. E não é bem isso que é proposto em nenhum momento da doutrina espírita, pelo menos. Nós tivemos até a oportunidade de conversar hoje com uma das nossas alunas lá na universidade, que é profitente de uma outra religião, a respeito dos conceitos que a doutrina espírita tem sobre a necessidade e a existência de sofrimentos na nossa vida. E aí, em alguns momentos, a gente tem divergências, sim, é lógico. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que responsabiliza a nós. Ela não transfere para Deus, ela não transfere para os espíritos, ela não cria anjos nem demônios para eles se responsabilizarem pelo que acontece conosco. Tudo o que acontece conosco é obra nossa, para o bem ou para o mal, de correto ou de equivocado. Mas é sempre responsabilidade nossa em primeiro lugar. Embora outras criaturas possam ser um instrumento, possam ser aquela chave que liga o processo dolorido ou que aciona o processo de reconstrução de nós mesmos, de refazimento das nossas forças. E aí os espíritos não fazem nada disso, eles respondem em 2 linhas. E nem vou falar essa primeira parte que eu falo, mas Kardec pergunta, né? Qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus? E eles respondem assim, olha, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E se a gente olhar, não tem cesta básica, não tem enxoval, não tem promessa, flagelo, renúncia. Eu vou fazer uma promessa de deixar de comer doce por 50 anos se eu conseguir passar no vestibular. Depois fica guloso do doce que os outros estão comendo. É complicado você ver isso, né? Algumas pessoas que ainda barganham com a divindade dessa forma, elas às vezes se tornam companheiros difíceis de você lidar, porque você está lá, ela fez a promessa, não vou comer mais doce. Aí você chega com um pudim e a pessoa fica assim, nossa, mas deve estar gostoso, né? Ou promessazinha difícil de cumprir. Mas quem crê e se transforma e se melhora por causa disso, pelo menos não vai ter problema de diabetes, não é? A gente já garante pelo menos esse lado de positivo neste tipo de promessa aí. Mas tem algumas promessas que são piores ainda, são mais vazias ainda. Subir escadaria de joelho, dar cabeça de cera, pedaço de corpo de cera, levar a um determinado altar. Qual a razão disso para Deus? Se a pessoa fizesse, bom, olha, se eu melhorar de tal problema de saúde, eu vou usar os meus braços para fazer o bem e não dar um braço de cera para colocar lá, até funcionaria melhor, não é? Até caberia melhor. Mas nesses conceitos que Jesus tem de caridade, como os Espíritos traduziram para nós, não tem nada que seja pura e simplesmente a beneficência, que é o ato de fazer o bem, que é o ato de praticar coisas caridosas. A benevolência, ela vai além da beneficência. Ela não atende apenas às necessidades materiais urgentes das criaturas. A benevolência, ela vai ao ser espiritual, ela atende às necessidades do espírito, que às vezes não é de alimento, mas é de compreensão. Às vezes, não é de uma cesta básica, mas é de uma conversa amiga. E é exatamente nessa hora que a gente entende que precisa ir além. Que na proposta da doutrina espírita não adianta barganhar com a divindade para obter favores. É necessário que nós construamos, porque a caridade que leva à salvação não é a caridade de dar coisas. Não é a caridade de promover o alimento material, mas é aquela proposta de renovar os indivíduos. Através de nós mesmos, promovermos também a renovação e o bem-estar moral, espiritual dos outros. Como se não bastasse isso, ainda tem lá a tal da indulgência, que a gente confunde. Então eu vou ser indulgente, eu não quero nem saber se o outro está errando. É ele, não é problema meu.
Não, isso é conivência, é diferente. Mas, como Allan Kardec faz um comentário muito bonito a essa questão, e a gente sugere que o grupo aqui presente e aqueles que estão nos vendo também através do YouTube, consultem lá o comentário de Allan Kardec, a questão 886, a gente percebe assim, olha, não é apenas esta a questão. A gente precisa da indulgência para com os outros por uma razão simples. Nós não somos perfeitos. Nós somos capazes de errar. Os outros não erram contra nós? Às vezes, e aí vem aquela distinção que o direito faz, né? Existe o erro doloso, em que você tem a intenção de praticar o delito, e existe o culposo, em que a gente, ou por inépcia, ou por falta de qualificação, ou por distração, comete algum erro que fere os outros. Quando é só culposo, é menos mal. Quando é doloso, a gente aí está arrastando ou está revelando o nosso pior lado, o nosso lado mais negativo. Então, o exercício da indulgência, o exercício da compreensão das limitações do outro, que não é dar de ombros, é assim, olha, fulano ainda faz isso de errado. Duas coisas precisam acontecer. A primeira é uma atitude de trabalhar, ajudar aquela criatura a perceber que aquilo não é um incômodo na sociedade. A segunda, evitar que aquela criatura cause dano aos outros, e a nós também. Mas essa indulgência não chega ao nível da conivência. Porque a conivência é assim, ele está fazendo com ela, não é comigo, então não é problema meu. Mas é aquela história, né? O indivíduo que faz o mal para o vizinho do lado esquerdo, a hora que ele cansar de fazer para o vizinho do lado esquerdo, ele vai fazer para o lado direito. E aí, o vizinho do lado direito que ficou só olhando, não é comigo, não é problema meu. Quando chegar a hora dele, quem é que vai defendê-lo? Quem é que vai levantar ali e dizer assim, olha, você não pode fazer isso com ninguém. Nem com o vizinho do lado direito, nem com o vizinho do lado esquerdo. Agora eu fiz para o lado certo. Né? Então a gente é chamado a agir na sociedade. Não é uma atitude passiva. Não é uma atitude negligente. Ao contrário, é uma atitude ativa essa da indulgência. Mas é uma ação efetiva para mitigar, por um lado, o efeito do mal já praticado e, por outro lado, evitar que o mal se estenda, que o mal se prolongue, que o mal se perpetue. E aí começa, então, o terceiro requisito, perdão das ofensas. Não apenas os Espíritos reconhecem, e Jesus também, que por nós sermos ainda imperfeitos, estarmos ainda imperfeitos, nós podemos cometer erros que vão ferir os outros. Ele reconhece que nós vamos mesmo fazer isso. E aí nós vamos precisar do perdão dos outros. Então, dar o perdão primeiro ajuda a criar empatia, ajuda a criar um certo movimento de alívio das tensões. Puxa vida, mas olha só, o fulano fez tanta coisa errada, mas ele também fez tanta coisa certa. E aquelas pessoas que erraram contra ele ou contra ela teve sempre uma palavra de compreensão, ou entendimento, ou buscou apenas a reparação dentro da lei e não quis a vingança, porque essa é a grande questão. Quando vem a questão do perdão das ofensas, ela não é necessariamente isentar quem cometeu o delito, isentar quem cometeu o erro da responsabilidade. Mas ela vem no sentido de fazer com que nós não sejamos vingativos. Não sejamos aqueles assim, fez comigo, vai receber de volta. E às vezes nós somos tão hipócritas, que a gente diz, não, eu sou espírita, sou evangelizado, eu sigo Jesus, eu não me vingo de ninguém. Até porque, afinal de contas, a gente sabe, né? A lei divina é implacável, não é? Aí melhor vai. É implacável. Eu tenho certeza que Deus vai fazer justiça e Ele que hoje me fez mal, amanhã Ele vai pagar. E aí quando acontece alguma coisa com alguém que nos fez mal, a gente está vendo, é a justiça divina. E dá aquele risinho pelo canto da boca, né? Não. Esse não é o perdão das ofensas de verdade. É claro que nós ainda estamos longe daquela capacidade de perdoar que Jesus tem. Jesus é Espírito puro. Mas só de não querermos nos vingar, só de irmos numa direção diferente, só de não alimentarmos o mal contra aquele que nos fez o mal, nós já estamos praticando a caridade segundo entendia Jesus. Só em atuar na sociedade, gente, é na sociedade que começa dentro da nossa família. Quando a gente não alimenta a fofoca em família, não é verdade? O ambiente difícil esse chamado família, gente.
Não é à toa que, com a colaboração da nossa irmã Darcy, num projeto que é muito caro ao nosso coração, nós começamos uma série de vídeos curtos no YouTube sobre temática de família, que é o projeto Família em Foco. A cada 15 dias nós alternamos vídeos com os vídeos de palestra lá naquele canal. E aí é interessante porque assim, as famílias estão precisando de assistência. As famílias são o primeiro grande núcleo a precisar da caridade, segundo entendia Jesus. Que é no sentido da benevolência. Às vezes nós queremos ser tão bondosos no centro espírita, encher tanta cesta básica, visitar tanto doente em hospital e não visitamos o doente nosso que está na casa do lado. Às vezes no quarto do lado. Queremos estar presentes na reunião da mocidade do centro, orientar os jovens, conduzir os jovens para os encontros espíritas e não queremos parar para ouvir os nossos filhos, ou conversar com eles, ou saber deles quais são as demandas. De vez em quando é chato ouvir essas demandas, porque a gente tem uma autoimagem de que é muito bom pai e muito boa mãe. Mas calma lá que nós vamos chegar nas questões que Kardec propõe em relação a isso. Então, só nessa questão 886, já há muito a ser trabalhado. Primeiro, a ampliação do conceito. Benevolência é mais do que beneficência. É mais do que caridade material, é caridade moral também. É a compreensão do estado do outro, seja ele de inferioridade, de superioridade, de necessidade, das carências que o outro tiver. E perdão das ofensas, porque nós ainda estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Há uma colocação que vem até de fora das fileiras do cristianismo, mas que é absolutamente cristã, que é absolutamente de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque se nós formos àquela reformulação que Jesus faz do Velho Testamento, daquela lei mosaica que era draconiana, que era a do olho por olho, dente por dente, não é assim que aparece lá no Velho Testamento? Que já é um plágio do Hammurabi, do código de Hammurabi lá dos antigos babilônios? Pois é, Moisés ia ter que pagar direitos autorais, né, se a gente vivesse nos dias de hoje. Mas Jesus chega e diz, não é nada disso. Olha, aprendeste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão, que disser raca contra ele, já merecerá ser condenado em juízo. Ou seja, um simples pensamento de hostilidade, na condição de regeneração, já é tão grave quanto um homicídio mesmo. Porque o que fizeram os judeus do tempo de Jesus? Eles corromperam o não matarás. Eu não mato. Eu dou 39 chibatadas. Eu não mato, eu apedrejo. Quem vai matar é Deus. Porque as pedras não vão matar, não vão levar até o final, né? A pessoa acaba caindo por exaustão, caindo por dor, e aí vai morrer pelas hemorragias internas, aquelas coisas todas. E aí por dentro foi Deus que fez, não fui eu. Olha como é que é hipocrisia isso, né? Então nós temos essa transformação, essas mudanças todas sendo propostas para nós. E aí Allan Kardec, que não podia perder de vista o seu tempo, porque de vez em quando a gente fica preguiçoso, né? Preguiçoso e pão duro. Ah, então basta só eu fazer a caridade moral, né? Eu vou ser o melhor irmãozinho de todo mundo, eu vou chamar todo mundo de querido, de querida, eu vou compreender todo mundo, mas não me peça dinheiro porque eu não dou. Vai trabalhar vagabundo, porque na verdade eu não estou aqui para sustentar o pobre dos outros, já basta o esforço que eu faço para mim mesmo. Não tem mais hipocrisias assim? É que as pessoas às vezes elas não dividem nem o que está sobejando, que dirá compartilhar alguma coisa do seu uso habitual. Quantos de nós temos lá 50 camisas no guarda-roupa? Daquelas que nós não vamos usar nunca mais, porque elas já saíram de moda. Tem gente que até hoje deve guardar calça de boca de sino no guarda-roupa, gente. Com a desculpa de um dia a moda volta, um dia a moda volta, um dia a moda volta, a traça come. E a gente não usa e não deixa os outros usarem, não é? Então, às vezes, a gente usa o argumento, não, eu só faço caridade moral, eu sou espírita, a gente aprendeu que benevolência é mais do que beneficência, então eu preciso fazer só benevolência. E guardar o meu dinheiro para gastar comigo. Isso se chama usura, que é uma das falhas, dos grandes delitos morais que nós carregamos ainda, né? O egoísmo, que nos faz olhar primeiro para as nossas necessidades, segundo para as nossas necessidades, terceiro para os nossos caprichos, e se sobrar alguma coisa, a gente socorre os outros. É aquela que aparece lá na questão 913 do Evangelho. Então, Kardec, na questão 888,
e a gente pulou uma de propósito, que ela vai se encaixar melhor no outro assunto. Na questão 888, ele pergunta aos espíritos o que os espíritos pensam da esmola. Gente, principalmente nesses últimos meses, como a questão 888 e a questão 888A mexem com a nossa racionalidade de espíritas para olhar a situação que nós estamos vivendo. E os espíritos dizem assim: quando uma criatura é levada a esmolar, toda a sua dignidade já foi para o espaço, já foi corrompida. Uma sociedade que seja equilibrada, uma sociedade, e aí isso vai aparecer até literalmente, textual, na resposta que os espíritos dão na questão 930. Mas vamos à questão 888. Numa sociedade em que esses princípios da caridade, segundo Jesus, vigoram, ela vai saber cuidar do fraco. Ela vai saber cuidar daquele que já não consegue mais cuidar de si mesmo. Isso é uma questão interessante. Quer dizer, os espíritos então não são contra a esmola. Eles são contra o rebaixamento que a mendicância cria. A falta de dignidade ou a retirada da dignidade que a mendicância cria. Que esse estado de você ter que se colocar na condição: olha, eu não consigo trabalhar, não tem jeito de eu me prover, eu vou lá pedir para alguém. Isso é muito grave. Isso remove a dignidade. Então o Espírito chama atenção a isso. E ele ainda vai mais, olha só, gente. Essa é uma questão para nós espíritas fazermos análise de consciência. Sabe aquela conversa que a gente colocou no começo? Ou a doutrina está errada e a sociedade de agora está certa, ou as propostas de agora estão erradas e a doutrina está certa. A gente vai ter que decidir. Mas uma vez que nós estamos buscando pautar nossa existência pela doutrina, como é que fica essa questão? Está lá, a questão 888. A sociedade deve prover àqueles que não conseguem mais forças para trabalhar. Deve garantir-lhes o sustento. Deve assegurar-lhes o bem-estar, assim como também daqueles que estão deficientes fisicamente e não conseguem mais trabalhar. Aí nos remete à questão 930, quando Kardec começa a falar a respeito disso, principalmente das penas terrestres, das penas e gozos terrenos, lá já na quarta parte, aparece uma questão que é interessante. Diz Kardec aos espíritos: olha, uma pessoa ela já tentou de tudo, ela fez todos os expedientes, mas ela não consegue prover o seu sustento. Ela deve se deixar morrer de fome? Então a pergunta ela tem várias partes, Uma delas é considerar que a pessoa fez esforços, tentou de todas as maneiras, venceu inclusive o orgulho para fazer trabalhos que ela julga menos dignos da posição dela, e nem assim ela consegue o seu sustento. Ela deve se deixar morrer de fome? E aí os espíritos vêm com uma frase que, se for falada fora do centro espírita, se for falada fora desse contexto, nós vamos ser atacados e atacados e atacados por falanges e falanges de pessoas que acham que o cuidado social, que a preservação dos direitos sociais é criminoso. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec: numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, questão 930 do Livro dos Espíritos, ninguém deve morrer de fome. E aí eu deixo essas duas respostas para nós pensarmos. Que tipo de propostas nós apoiamos nos dias atuais? Que cada um cuide de si mesmo e não haja solidariedade nenhuma na sociedade? Porque eu não tenho que ser responsável pela miséria do outro encostado que não aproveitou as oportunidades como eu aproveitei. A pior coisa que tem é o arrivista, que ascende socialmente e depois fica cuspindo para baixo. Olha, faça como eu fiz e você vai estar com o bem-estar que eu tenho. Sem perceber que às vezes ele não teve as mesmas condições que aquele arrivista teve. Isso sem considerar muitas vezes que o arrivista não seguiu o caminho da ascensão tão honestamente assim. Os espíritos dizem que propriedade verdadeira, isso aparece em algumas questões antes até destas que nós estamos estudando hoje, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, direito de propriedade, roubo, eles dizem o seguinte: olha, a propriedade legítima é somente aquela que foi obtida sem prejuízo de quem quer que seja. Então, se eu pago mal a minha empregada doméstica,
Se eu remunero mal o meu jardineiro para eu juntar dinheiro e comprar uma segunda casa, esta segunda casa não é uma propriedade lícita, porque ela foi conquistada com o sacrifício de outra pessoa, de terceiros, com dano causado a alguém. Olha como isso é grave. Olha como isso nos deve fazer pensar esse momento que nós estamos vivendo. Sem nenhum viés de politização da mensagem, mas é texto do Livro dos Espíritos. Questão 888, questão 930. Ambas falam a respeito da necessidade que a sociedade tem de resguardar, de cuidar de todos os seus elementos, para que nenhum deles sofra a privação do necessário. Não é uma proposta de bandeira esta ou aquela coloração política, é uma proposta de como Jesus entendia a caridade. Olha que isso é diferente, e que isso deve mexer com as nossas consciências. Eu quero ser espírita, então o mínimo que se espera é que eu associe, que eu afinize, ou que pelo menos eu mantenha coerência entre a proposta da doutrina e as minhas ações e os meus discursos. Do contrário, fica muito complicado, fica hipócrita como os fariseus eram, fica hipócrita como os escribas eram, que no templo eram criaturas santificadas, em contato com Deus, e fora do templo, quando ninguém estava olhando principalmente, eram criaturas devassas. Eram criaturas perniciosas. E Jesus os recriminava e recriminava intensamente. E aí, lógico, tem uma subpergunta, essa questão 888, que fala da necessidade da sociedade cuidar. Então está implicada ali a sociedade, a caridade material. O que não está implicado ali é a humilhação que a esmola representa. Né? A gente tem que pensar muito bem, mas tem gente que se acomoda. Tem. Infelizmente tem gente que se acomoda. Mas antes de eu chegar na questão 889, que vai tratar disso, vamos ver a pergunta de Kardec na questão 888A. Então, espantado com essa resposta, de que o problema não é a esmola, mas a maneira como ela é dada, a maneira como ela torna a criatura menos importante na sociedade, cria um subnível na sociedade, quando todos deveriam ser considerados iguais. Kardec pergunta, então, dar-se-á que sejais contrários à esmola? Que a esmola no plano espiritual seja vista como uma coisa ruim? E aí os espíritos dizem, não. O problema não é a assistência material aos necessitados, mas é a forma como ela é dada. Pode até acontecer que a necessidade leve as criaturas que estão precisando muito a aceitar o donativo. Mas se ele é dado com vaidade, se ele é dado com orgulho, se ele é dado com interesse de aparecer, a caridade se desmerece. E ela é humilhante. Quanta gente dá caminhões e caminhões de mantimentos em público e não divide o sanduíche se estiver sozinho com a pessoa necessitada. Porque quer ser visto, porque quer ser aplaudido. Então, ali os Espíritos fazem uma longa e é uma mensagem belíssima de Vicente de Paulo. É um longo texto, a resposta inteira do Espírito. Mas em que ele vai pontuando exatamente isso. A pessoa que é caridosa de verdade, ela não vai apenas atender ao que bate a sua porta, ao que teve coragem, ao que venceu o orgulho próprio, ou que é tão cara de pau, que mesmo sem precisar vai lá pedir, porque tem, não é, gente? Nós não vamos negar os equívocos, as criaturas que se acomodam a essa mendicância profissional, que inclusive exploram crianças e exploram idosos, para conseguir recursos nesse sentido. Houve uma vez, isso já tem bastante tempo, tá? Tem pelo menos 15 anos, que o grupo de alunos nossos lá levou os calouros daqui de Seropédica para fazer pedágio, aquelas coisas do trote que tinha antigamente, para fazer pedágio num sinal de trânsito lá em Campo Grande. Exatamente aquele sinal da Rio São Paulo com a Rio do Ar, aquela que hoje leva lá para o Guanabara. E aí os meninos chegaram lá, todos pintados, todos sujos, porque o trote fazia isso, e começaram a abordar os carros. E aí apareceu uma mulher com um canivete ou uma navalha, assim, vai ter conflito. Esse ponto é nosso, que era daqueles meninos que ficavam jogando malabares. Ela explorava aquelas crianças, ela explorava aqueles menores para pedirem esmola no sinal de trânsito. Esses são os mendicantes profissionais.
Esses vão estar inclusos na resposta da questão 889. Mas a mensagem de Vicente de Paulo é belíssima, porque ela fala para nós que queremos praticar a caridade, para nós que desejamos praticar, inclusive, a caridade material. O cuidado de dar. Olha que cuidado que Vicente de Paulo diz. Olha, uma doação, um trabalho, uma doação, quando transformada em serviço, quando vira remuneração por um trabalho prestado, dignifica. Enquanto que a esmola pura e simplesmente rebaixa. Não é uma ideia essa? Então a gente começa a pensar assim, uma nossa casa espírita, ela não precisa deixar, não precisa. Desde que se adeque à lei orgânica do serviço da assistência social, o tal da LOAS, ela não precisa deixar de oferecer cesta básica. Ela não precisa deixar de oferecer enxovais. Mas ela precisa começar a pensar assim, junto com a cesta básica, eu vou oferecer também um curso de artesanato para essas mulheres que estão vindo buscar cesta básica. Um curso de marcenaria para os maridos que vêm buscar a cesta básica, para que eles se qualifiquem e daqui a algum tempo passem a não precisar mais. Claro, foi com um grande esforço, mas há alguns anos a Francisca fez aqui no Paulo de Tarso um curso de biscuit, daquelas decoraçõezinhas feitas com massa de farinha de trigo e cola. Não é? Que sucesso o curso! Tínhamos 10 famílias que recebiam cesta básica no centro. Hoje, claro, nós direcionamos todos os nossos recursos para o asilo Amor Eterno, aqui perto em Seropédica mesmo. Já não temos mais a cesta básica distribuída a esse tipo de famílias. Mas daquele grupo de mais de 10 famílias, algumas vieram fazer o curso de biscuit, e depois de algum tempo, 2 chegaram e disseram assim, olha, agora a gente não precisa mais da cesta básica não. Minha filha faz tanto biscuit e vende na pracinha que a gente está conseguindo se bancar. Está conseguindo se sustentar. Olha que legal. Outra coisa que é interessante, por exemplo, já que as famílias vêm buscar a cesta básica, já que elas trazem os filhos às vezes para a evangelização, por que não aproveitar os jovens da mocidade da nossa Casa Espírita, que não apenas aqui do Paulo de Tarso, mas da Casa Espírita que nos ouve nesse momento aí, quem está ligado no YouTube, e usar os jovens da Casa Espírita para que eles deem aula de reforço para aquelas crianças. Não apenas a aulinha de evangelho, mas o reforço na matemática, o reforço nas tarefas do português, 1 hora por semana. E aí a gente começa a perceber que a caridade pode ser mais ampla. E deixa de haver aquela dependência do assistido, porque realmente há assistidos dependentes. Eles fazem a compra do mês no serviço assistencial religioso e para da prefeitura. Pega cesta básica na igreja católica no primeiro final de semana, na igreja protestante no segundo, no centro espírita no terceiro e no quarto vai na prefeitura. Não, não é isso que Jesus propõe. Que a nossa caridade material, que não deve deixar de existir, que venha associada com uma proposta de promoção humana, de desenvolvimento daquelas criaturas. Aí sim nós vamos estar no caminho certo. E aí chegamos lá, depois dessa mensagem lindíssima de Vicente de Paulo, que é a resposta da questão 888A, Kardec pergunta na 889, porque ele percebia. Assim como a gente percebe hoje na nossa sociedade, pessoas que se acomodam no assistencialismo, eu estou indo lá receber porque o Estado me deve. Eu estou indo lá receber porque nos meus antepassados passaram por isso, agora o Estado me deve, a sociedade me deve. Deve sim, é verdade, ninguém vai negar isso. Ninguém vai negar as dívidas coletivas da nossa sociedade. Não vamos. Não vamos negar os erros que as cruzadas cometeram. Não vamos negar a dívida que a Inquisição tem com aqueles que não pensavam iguais aos cristãos. Não vamos negar a dívida que o Brasil tem com relação à escravidão. E nem com a exploração dos mais pobres. Mas tornar isso o único argumento para que aquela pessoa receba sem fazer esforço, aí já é demais. Então há de ter um equilíbrio, há de ter um acompanhamento. Por um tempo determinado, se dá assistência e se impulsiona o crescimento daquelas famílias. Porque também não adianta você só dar assistência e não impulsionar o crescimento. E aí Kardec pergunta, mas não há criaturas, na questão 889, que são assim preguiçosas, que se fazem mendicantes por conta própria, por inépcia, por preguiça, por falta de talento para trabalhar? E aí olha que resposta dos espíritos. A gente podia pensar assim, isso aí é um problema social, essas criaturas são espíritos doentes. Eles não falam nada disso não. Eles dizem assim, este é um problema que caberá à educação da sociedade resolver. Isso é um negócio interessante. Eu estava conversando com a minha técnica de laboratório lá na Ural, que já se aposentou, mas é uma pessoa maravilhosa.
Tão maravilhosa que ela se casou com um sueco e foi morar na Suécia. E ela disse assim: Maurício, lá na Suécia, ninguém passa fome. Ah, é um país muito rico, podemos pensar. Não, não é bem assim. Todo mundo tem direito ao mínimo para não passar fome. Para não andar nu. Até porque imagina o frio que é lá, né? Segundo informações da Júlia, eles usam até cadáver para gerar energia nos crematórios. Então, é um negócio complicado. Mas, quem quiser ter o a mais, quem quiser ter um conforto adicional, esse vai ter que trabalhar muito. Então, todas as crianças, desde o começo na escola, entendem. Você não vai passar fome, mas se você quiser mais conforto, você tem que se esforçar para isso. Então, filhos ajudam a cuidar das casas, lavam as próprias roupas, ajudam os pais a cuidar das louças, sem cobrar por isso. Né? Porque eles entendem que é parte da responsabilidade deles cooperar para que a casa funcione, cooperar para que o país funcione. Então, é um problema de educação. Educação não no sentido de fazer pessoas instruídas, como está lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, mas educação no sentido de fazer cidadania, de estabelecer em cada um de nós o compromisso. Olha, eu não estou nessa sociedade para ser servido por ela, mas eu sou parte do crescimento dela. Ela me deve assistência naquilo que eu necessitar e eu devo à sociedade o trabalho que eu puder realizar. Não é um acordo mais educado este? Não é uma proposta que equilibra e que não tem nem um extremo para o lado esquerdo, nem um extremo para o lado direito no viés político? É a doutrina da responsabilidade, como é a doutrina espírita? Por isso os espíritos respondem lá na questão 889. O problema da preguiça, da acomodação, da mendicância profissional só será resolvido quando a sociedade for educada para não explorar a sociedade. Quando os indivíduos forem educados para se responsabilizar pelo bem-estar da sociedade como um todo. E aí a gente não vai assinar a carteira um dia e ficar fazendo conta de quando vai aposentar, porque daqui a pouco isso não vai acontecer mesmo, né? Queira Deus que não passe, que a gente não passe por isso, que a gente tenha a oportunidade de descansar quando não puder mais trabalhar, mas tem gente que acha que o trabalho é um fardo, que o trabalho é uma coisa pesada, é uma coisa incômoda, é uma coisa que tem que ser evitada, quanto menos trabalho melhor. Não tem gente assim, é a lei do menor esforço. O extremo disso a gente viu certa vez num desses programas de humor, daqueles bem pastelões do passado, né? Da infância mesmo, né? E aí conta que na roça estavam indo lá, passando um enterro, e aí o coronel tira o chapéu, estava sentado no cavalo, consternado, e enterrava carregando naquela redinha, né? Um pauzinho, o defunto ali dentro da rede, e aí é lógico que a rede fechava, e o féretro seguindo. Aí diz, quem é que está aí? É o seu fulano de tal. Morreu, coitado, morreu. Mas morreu de quê? Não, ele é tão preguiçoso que ele vai morrer de fome. E aí a gente já está adiantando e já vai chegando mais perto do cemitério para enterrar. Aí ele disse assim, não, mas se é por uma questão de morrer de fome, não seja por isso. Joga ele lá no meu celeiro que tem arroz à vontade, ele vai comendo arroz. E aí não vai morrer de fome, diz o coronel. E aí o quase defunto abre a cesta assim, arroz com casca ou sem casca? E aí o coronel responde, uai, com casca. Então toca o enterro. Olha só, pode um trem desse? Isso é o extremo da preguiça, isso é a mendicância profissional. Não é isso que a doutrina nos propõe. A doutrina nos propõe o equilíbrio. Nós nos responsabilizamos pela nossa parte na sociedade e em retribuição a sociedade também cuida de nós. A solidariedade é também caridade moral quando nós assumimos essa atitude. E aí nós finalmente chegamos a essa outra questão, né? A lei de justiça foi discutida pelo palestrante de 2 semanas atrás. Nós hoje temos a questão de comentar a caridade dentro da lei de justiça, amor e caridade. E aí aparece a lei de amor. Puxa vida, mas olha só. Se nós formos lá compulsar o Evangelho, pegar o Novo Testamento principalmente, e dentro do Novo Testamento, se nós pegarmos os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e anotarmos toda vez que Jesus fala assim, amar, amar, amai, e formos contando, nós vamos perceber que o ensinamento de amar é o ensinamento mais abundante da mensagem de Jesus. Bem longe desse, numericamente falando, mas não menos importante, vem o ensinamento de perdoar. E aí quando a gente passa a refletir maduramente sobre esses 2 ensinamentos, a gente acaba percebendo que eles são um só. Porque quando eu perdoo, na verdade, eu estou demonstrando amor por mim.
Eu não fico vibrando na coisa negativa do outro que me fez o mal. Então eu estou demonstrando amor por mim mesmo. É auto-amor. Não é egocentrismo, não é narcisismo. É auto-amor, pura e simplesmente. E aí o codificador diz assim, Jesus disse também amai os inimigos. É a questão 887, aquela que eu tinha pulado. Isso não é natural. Não dá para ter por um inimigo a mesma ternura que a gente tem pela nossa mãe, pelo nosso ente querido. E aí os Espíritos respondem assim, mas vocês entenderam errado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Por amar os inimigos, ele não diz que nós temos que ter por eles a mesma ternura, a mesma paixão que nós temos por aqueles que nos são caros, que nos fazem o bem. Amar os inimigos é não retribuir o mal com o mal, é não se vingar, é não nos nivelarmos a ele. E aí colocam isso que é para quem gosta, vai funcionar, né? Principalmente que é para quem quer se sentir já melhor que os outros. Eu sou espírita há 30 anos, eu já devo estar com um pezinho em nosso lar. Né? Cuidado que às vezes está mesmo, né? Nas câmaras de retificação, tá bom? Pessoal do YouTube também. Né? Pezinho em nosso lar pode significar meses, anos internado nas câmaras de retificação. Não vamos nos iludir. Não vamos imaginar que a gente vai ter audiência com o governador no segundo dia na colônia. Né? Vai ver a história do André Luiz que a gente vai entender bem isso. Então assim, eu estou aqui há tanto tempo, eu já posso. Aí diz assim, aquele que perdoa se coloca moralmente acima do seu adversário, enquanto aquele que se vinga se nivela ou se rebaixa até abaixo dele, moralmente falando, espiritualmente falando. O que não quer dizer que nós vamos ser passivos, né? Aqueles bocós, eu não reajo a nada, eu estou passando por isso porque Deus quer. O fulano está pisando no meu pescoço porque Deus quer. Gente, tira o pescoço debaixo do pé do outro. Deus deu inteligência para a gente, porque a gente não se submeter a tiranias. A primeira pergunta que se deve fazer é assim, Deus criou mesmo essa desigualdade? Deus criou mesmo essa opressão toda? Não, claro que não. Senão Jesus não teria vindo combater exatamente essa opressão toda. Defender os mais fracos, os oprimidos, como defendeu no seu tempo, e como o cristianismo deve defender hoje, e não fazer o discurso de acomodação ao sofrimento. Ora, se nós descobrirmos que temos uma doença no corpo físico, nós não vamos correndo para o médico buscar a cura? Não tem gente que vai correndo até para o médium, em vez de ir para o médico? Porque para o médium é mais barato, né? Plano de saúde está caro, o hospital público não está funcionando, aí vai que o médium me cura. Passe é de graça, água frutificada é de graça. O médium de cura faz assim, você está curado, pronto, resolveu a vida. Só que não funciona desse jeito. Só que não, como fala o pessoal mais novo, né? Então, essa é uma questão interessante. O amar os inimigos não alivia o lado do inimigo. Não isenta o adversário que nos feriu do seu erro. É dele com ele, é dele com a consciência dele. É da consciência dele para com Deus. Mas o perdoar os inimigos faz com que a nossa vibração não seja inferior. Com que a nossa consciência não se nivele com a dele. Com que nós não nos rebaixemos a ele, tentando vingar-nos. Ou então torcendo para que Deus seja o nosso vingador, né? Deus vai fazer justiça no meu lugar. Tomara que caia um raio na cabeça dele. Acabou de contratar Deus para matador de aluguel. E não vai ter como pagar. Então é melhor a gente não seguir por essa seara. Perdoa, desata e deixa ir. Não quer dizer que a gente tem que convidar o inimigo para tomar chazinho na nossa casa. Não tem que dizer que a gente tem que trocar beijinho com o inimigo na rua. Mas nós não vamos jogar pedra nele, do jeito que ele joga pedra na gente. Nós não vamos fazer fofoca a respeito da vida dela, como ela faz fofoca a respeito da nossa. E assim nós vamos nos colocando numa posição moralmente mais elevada. Mas e quando o amor é amor mesmo, né? Será que quando a gente ama direito? Será que quando a gente ama certo? Se nós perguntarmos em qualquer sociedade, seja nesta coletividade espírita que aqui se encontra, seja lá fora, numa reunião de sindicato até que seja, né? Ou num grupo de materialistas, qual é o maior amor que a gente reconhece na Terra? As pessoas dizem, amor de mãe. Amor de mãe é o maior amor que existe. E aí Kardec, na questão 890, ele reconhece isso. Ele diz, olha, o amor maternal
ele é muito relevante. Mas nós também observamos o amor maternal em todas as fêmeas de todas as espécies animais. A cadela, quando ela acaba de parir, ela pode ser a coisa mais mansa. Ela pode deixar você tirar o osso da sua boca. Mas se você encostar no rabinho do filhote dela, ela te morde. Não tem? A gata, que é aquela coisa toda dengosa, toda manhosa, deixa a mão no gatinho, para ver se não vai sair com a cara arranhada. Não é verdade? Então essa proteção, esse amor, esse cuidado de aquecer, de botar debaixo, para não passar frio, a galinha que acomoda os pintinhos debaixo dela para eles não passarem frio, isso parece ser lei natural, parece ser um instinto natural, pergunta Kardec. O que diferencia o amor da mãe humana desses outros amores? E aí ele diz assim, olha, a diferença é que nos animais, esse amor visa unicamente perpetuar a espécie. Uma vez que a cria não tem mais necessidade de proteção, aquela mãe o abandona e vai cuidar dos novos que chegaram. No caso da fase humana da evolução, no caso das pessoas, o amor maternal se estende muito além da necessidade física, da necessidade de cuidados. Chega mesmo a níveis de renúncia, de sacrifícios que são inimagináveis em qualquer outra espécie. Então ele tem, sim, uma característica animal, instintiva, e tem longa e grande característica da própria realidade espiritual que nós vivemos. Olha que bacana isso. Aí as últimas duas perguntas para o nosso estudo, elas tratam lá de maternal, amor maternal. Mas nós poderíamos tornar mais abrangente. Vamos pensar em amor familiar. Até porque as estruturas de família hoje são muito diversas, não é? Nós temos famílias com duas mães, nós temos famílias com pai e mãe, nós temos famílias com dois pais, nós temos famílias só com mãe, nós temos famílias só com pai, nós temos famílias com irmão mais velho cuidando de irmãos mais novos, avós que cuidam de netos porque os filhos não estão aí, ou então sobrinhos que vêm morar conosco, que viram nossos filhos também. Então as famílias estão bem mais diversificadas hoje, e todas elas devem ser reconhecidas no Espiritismo como famílias, como oportunidade de acolher seres e juntos impulsionarmos a nossa evolução, como a gente coloca lá nos nossos vídeos curtos no Família em Foco no YouTube. Quem quiser depois é só consultar lá o canal e se inscrever de preferência. Não é? Mas, quando Kardec pergunta assim, se o amor maternal, e aí vamos colocar, se o amor maternal e o amor paternal fazem parte da natureza humana, existem para dar segurança por um lado, disciplina pelo outro, estabilidade ao ser pequenino que se desenvolve, por que há pais e mães que conseguem ser perversos com os filhos? E aí, se nós observarmos a nossa sociedade neste momento, não tem aquelas criaturas que devem estar num estado de desespero, num estado de dor. Não nos cabe julgar, nos cabe compaixão por quem comete o delito e por aquela que foi vítima. Mas não tem criaturas que logo após o parto jogam bebês nas latas de lixo? Abandonam bebês no matagal? É desse tipo de mãe que Kardec está perguntando para os espíritos. E aí eles respondem assim, isso significa apenas que esta má mãe ou que este mau pai são espíritos inferiores. E que aquela criatura, aquele filho ou filha que passa por essas experiências muito amargas, muito doloridas, pode, por um lado, estar aprendendo como não ser assim. Nós temos o desafio de vencer a música do Belchior e não sermos como nossos pais. Sermos melhores que eles, mas melhores no sentido moral e não no sentido físico. Ah, eu tenho mais dinheiro que meu pai tinha. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Ele trabalhou doido igual um condenado para a gente poder estudar e ganhar mais do que ele, porque ele não pôde estudar tudo que a gente estudou. Então por aí é fácil ser melhor. O ideal é ser melhor moralmente. Ah, mas eu não tive amor do meu pai. Então seja o pai mais amoroso possível para os seus filhos. Seja o pai mais presente para os seus filhos. Ah, mas a minha mãe nunca conversou comigo sobre aquelas coisas de menina. Então converse com as suas filhas. Seja a mãe mais amorosa e mais presente que a sua foi. Esse é o desafio para nós espíritas. Não é uma justificativa, dizer, é um espírito ruim, então o filho também deve ser um espírito ruim que está pagando. Olha aí o conceito equivocado de justiça divina, né? Que a gente tem que pagar a dívida. Deus não é agiota para poder emprestar uma encarnação para a gente ficar pagando dívida.
O objetivo da encarnação é a nossa evolução, não é ficar pagando dívida. Então nós somos chamados, alertados, gritados a aproveitar a oportunidade que nos foi dada. E principalmente entender, porque aí é que vem, né? Aquele filho que sofreu na mão de pais e mães cruéis, ele lá no final da sua existência ele vai ter duas alternativas. Ou ele vai responder com crueldade e abandonar esses pais e mães quando eles não estiverem mais podendo se cuidar, ou ele vai mostrar-se superior. Não quer dizer que ele vai ficar assim, ai minha mãe querida, eu te devo. Pelo menos, gente, se não deve nada além disso, deve a reencarnação. O pior é que tenham sido os pais e as mães. Nós só estamos encarnados por causa deles. Ah, mas a minha mãe abandonou, eu fui criado no lar afetivo. Beleza, então você tem duas mães, e provavelmente tem dois pais também, né? Porque aquele filho não foi feito sozinho. É que o pai abandonou a mãe primeiro e depois a mãe abandonou o filho. A gente às vezes critica a mulher que abandona as crianças e esquece que ela foi abandonada antes pelo pai dessas crianças. Que ela foi deixada numa condição antes. Então é a sociedade que está doente, é a família que está doente e está precisando de atenção. Reconhecer a inferioridade de um e de outro não é justificativa para que permaneça a hostilidade, ao contrário. Exatamente porque o filho que sofreu, a filha que sofreu nas mãos de pais cruéis, eles vão ter o desafio de fazer diferente com os próprios filhos e de não devolver e de não se vingar. Embora às vezes seja muito difícil conviver com pais e mães destrutivos. É muito difícil. Nós não vamos negar, nós não estamos na pele de quem passou por isso. Por isso também não nos cabe recriminar quem pega um pai e uma mãe dessa e joga num asilo e nunca mais vai lá ver. Eles têm os motivos deles. Agora, que poderia ter uma atitude diferente, isso poderia. E aí Kardec inverte a questão. Será que esses pais agem assim? Pai e mãe, às vezes, eles têm o direito de se afastar, de negligenciar, de rechaçar um filho que lhes causa dissabores? Antigamente, graças a Deus, não mais, mas antigamente você tinha aquelas coisas da filha que deu desgosto, né? Deu desgosto ao preconceito dos pais. Quando engravidava solteira, quando tinha essas coisas, né? E aí elas eram postas na rua. Ora, se não tinha acolhimento, se não teve orientação antes, e não tem acolhimento depois, o destino dessas jovens era o prostíbulo. Na maioria das vezes. Era uma vida desregrada, com filhos abandonados e desregrados. Olha só que dificuldade para a sociedade como um todo. Então Kardec pergunta assim, será que não é justificativa para os pais agirem diferente, serem indiferentes aos filhos que causam desgosto? Ele diz, não é não. Porque os filhos lhe foram concedidos para que eles os eduquem, para que eles os impulsionem à evolução. Então o amor em família, e é isso que deve concluir a nossa mensagem, e é isso que vai nos remeter lá para o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior texto em extensão, é a maior mensagem espiritual contida no Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, a preocupação de Kardec com esse núcleo familiar, com a presença na família do amor maternal, do amor paternal, com as suas funções, o que não quer dizer a mulher amar maternalmente, o homem amar paternalmente, isso pode ter mudanças de atividade, de aplicações, né, de realizações. Alguns homens são muito maternais e algumas mulheres são muito viris. Da mesma maneira que numa união afetiva, alguém vai vivenciar amor paternal, o outro vai vivenciar amor maternal. E quando somos só nós a cuidar dos filhos, a mesma criatura vai ter que em determinados momentos agir maternalmente, incondicionalmente, acolhedora, e das outras vezes agir paternalmente, pondo condições, determinando disciplina, que é a função primordial dessa estrutura psicológica chamada amor paternal. Então a preocupação de Allan Kardec é em que nós espíritas equilibremos as nossas famílias, impulsionemos as nossas famílias ao progresso, pelos laços do amor. E olha que a gente vai terminar o estudo de hoje parando só no amor em família, só nessas três estruturas, não é? O amor maternal, o amor paternal e o amor filial. A resposta que os filhos darão a pais e mães presentes, a criaturas, a adultos que os criaram com afeto, será uma resposta afetuosa, nas duas pontas, o que é mais importante. Quando nós resolvemos agir com equilíbrio nas nossas famílias,
nós consertamos duas pontas. Porque aquele filho daquele momento, aprendendo a cuidar dos pais, porque eles viram a gente cuidar dos nossos. Eles entenderam que nós somos cuidadosos e amorosos com os nossos, quaisquer que tenha sido a situação que eles causaram para nós. Eles vão cuidar de nós. E porque eles receberam cuidados e afeto, eles vão cuidar dos deles. Então, quem estrutura bem a família, cuida dos 3 níveis. Cuida do futuro, cuida do presente e ainda dá assistência a quem fez parte do nosso passado e garantiu a nossa existência aqui. Então, caridade associada com amor, puxa, mais a justiça que está colocada nesse capítulo vai fazer de nós trabalhadores muito especiais. Daqueles que Jesus pode confiar, daqueles que a espiritualidade pode confiar e nos atribuir tarefas. E nos convidar para mais realizações. Eu vou lá no centro, quero trabalhar na reunião mediúnica para fazer a caridade para os espíritos. E aí não faz uma visita ao asilo para fazer caridade para os espíritos encarnados que estão lá? Não telefona pelo menos uma vez por semana? Não manda uma mensaginha de texto? Às vezes a gente pode não gostar de conversar no telefone, porque conversa no telefone e fica aparecendo de vez em quando o cachorro tentando morder o próprio rabo. As pessoas ficam dando volta, ficam estendendo. Então passa uma mensaginha lá de texto. Te amo, lembrei de você hoje. Já é suficiente para nós impulsionarmos esse amor para mais longe, ampliando. E aí, gente, justiça com caridade, com amor, associados a serviço do bem, seja no movimento espírita, seja na igreja católica, seja no centro budista, seja no centro de Umbanda, seja na igreja protestante, seja entre ateus. Justiça, amor e caridade bem equilibrados e associados vão ser promotores da paz, vão ser promotores da felicidade na terra. E isso é muito importante para nós. Que nós aprendamos, meus irmãos. E aí fica lá, como são pouquinhas, né? Como são poucas perguntas, da questão 886 à questão 892. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Principalmente essas que nós pontuamos mais intensamente, a 888, que depois nos liga a 930, numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Qual é a nossa posição diante da nossa sociedade com as mudanças que estão acontecendo? Nós não somos passivos, nós não devemos ser omissos. Nós podemos assegurar isso para a nossa sociedade como um todo. E isso nos fará espíritas mais legítimos. Isso nos fará espíritas mais autênticos. Isso nos fará verdadeiros instrumentos de Jesus. Instrumentos da justiça, porque não deixaremos que injustiças sejam cometidas. Instrumentos da caridade, porque vamos garantir que não vai faltar nem o lado material, nem o lado espiritual para as criaturas que estão necessitadas. E instrumentos do amor. O mesmo amor que nós compartilhamos nesse instante com os irmãos. A mesma paz, aquela que Jesus desejou quando se fez presente aos discípulos na aparição logo após a desencarnação. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, diz o Mestre. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é fugaz. É baseada em contentamentos. A paz de Jesus é a paz do trabalho de transformação. A mesma paz que nós desejamos a todos, meus irmãos. Muita paz e muito obrigado a todos.